Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te passar tudo o que você precisa saber sobre o modelo de fee-based. Como cobrar, quanto cobrar, como funciona na prática, né? Eu que peguei vários cenários diferentes já utilizando o modelo fee-based para você conseguir usar melhor no seu negócio e conseguir avaliar certinho os lados positivos e negativos desse modelo que está tão em voga e tão em questão. Vamos lá? E conta para mim aqui, você já usa ou pretende usar o modelo de fee-based? Conta aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Turma, o modelo de FII, ele começou a ser implementado mais fortemente, né, pelos assessores de investimentos em outubro de 2020, quando a XP Investimentos, a maior corretora do mercado, né, que tem hoje 80% dos assessores, liberou o modelo de fee-based. Então ela iniciou no modelo, o modelo lá em outubro de 2020. Eu lembro que eu coloquei o primeiro cliente nesse finalzinho do ano, tá? E comecei a trabalhar mais fortemente com a minha base em 2021 e depois 2022. Então assim, é um modelo que ficou muito em voga nos últimos 2 anos. Eu vou falar já a minha opinião do porquê, mas é um modelo que já existe muito lá de trás, né? Desde 2020 os assessores já usam e os consultores desde sempre também já utilizavam o modelo de FII. A corretora Warren, por exemplo, né, que é uma corretora que o dono era o sócio do Guilherme Benchimol, né, ele saiu lá da XP e montou a concorrente justamente já para trabalhar com o modelo de FII. Inicialmente eles focaram só em consultores e mais recentemente, nos últimos 2 anos, eles também liberaram a plataforma dele para agentes autônomos de investimentos, tá? E o BTG Pactual, que é o segundo maior corretora, né, de assessores de investimentos, liberou também o modelo de FII para os assessores nesse último mês. Eu já vou falar os valores, quanto que eles liberaram e mostrar algumas informações. Então o que eu tenho para passar para vocês? O modelo de FII, ele já existe há um tempinho, ele não é novidade hoje. Eu digo isso porque eventualmente tem algumas pessoas que até estão conflitadas, na minha opinião, que vêm falando de uma maneira, como se fosse uma coisa muito nova, muito diferente, e quem às vezes está começando no mercado acredita nisso, fala, nossa, começou agora, né? Eu recebo direto gente perguntando isso, mas na verdade é um modelo antigo, tá? Que já tem aí, tá indo para o seu 5º ano entre assessores de investimentos, com seus lados positivos e negativos. Lembrando que eu adoro o FII, tá? Eu vou deixar inclusive alguns vídeos meus mais antigos aqui embaixo na descrição de vídeos de 2021, 2022, que eu falava, incentivava muito o FII. Tomei já muita porrada por falar bem do FII lá atrás e hoje eu acho que o cenário inverteu, né? Hoje, quando eu vou tentar explicar um pouco também o lado negativo, eu vejo que também muita gente vem dando porrada. Parece que a pessoa não quer entender como funciona. Parece que ela pôs na cabeça que é bom e que não tem nenhum lado negativo também. Eu gosto do modelo de FII, eu prefiro o FII ao commission. Mas eu entendo que o commission tem seus lados positivos e negativos e o FII também tem os seus lados positivos e negativos. E é isso, né? Tudo que eu vou explicar aqui para você entender tudo sobre o modelo de FII. Eu lembro claramente quando eu comecei a usar o modelo de FII que, na minha visão, ninguém iria aceitar. Eu achei na época, né, porque era novo, ninguém falava sobre isso. E eu achei o seguinte, eu falei, cara, eu vou tentar porque é o que eu acredito. Eu sabia que nos Estados Unidos já era um modelo utilizado e eu falei, eu vou tentar na minha base. Só que eu acreditava que ninguém ia me pagar. Falar, não, o pessoal não vai aceitar, não vai topar pagar. E aí eu comecei pelos clientes que eu não queria, né? Até uma dica que eu dou para você. Às vezes você que está querendo começar no modelo de FII, comece por aqueles clientes que você não quer. Que é aquele cliente que talvez você não se importe tanto. Não precisa começar pelo seu maior cliente. Você pega lá os mais importantes e tenta implementar o modelo. Não, eu comecei sem querer, né? Eu comecei por aqueles clientes que eu já iria passar para um outro assessor porque já não fazia mais sentido na minha base. Porque eram clientes que não demandavam tanto, às vezes davam pouca receita ou tomavam muito tempo, que não compensava, né? E você, quando tem uma carteira maior, você tem que começar a fazer essas escolhas. Então, antes de eu tentar passar para um outro profissional, eu comecei a oferecer o FII achando que ninguém toparia. E para minha surpresa, a facilidade com que os meus clientes migraram para o FII foi muito forte.
Assim, praticamente todos os clientes, assim que eu sentei, expliquei o modelo e falei que eu iria começar a trabalhar com ele, falaram, beleza, vamos lá. E na época ainda, né, na época a XP só permitia cobrar de 0,6% a 1%. E é diferente de hoje, que ele sai direto do fundo, né? Hoje você deixa um fundo aplicado com FII, e a XP, a corretora, debita direto do fundo. A BTG também, acredito que está no mesmo modelo. Na época, debitava da conta do cliente. Então, dava um trabalhão até, porque você tinha que ter saldo em conta, tanto assessores como consultores tinham sempre que deixar saldo em conta. E se não ficava esse saldo em conta, o cliente ficava negativo, você tinha que ligar para ele, fazer resgate. Era um problemão, mas mesmo assim os clientes foram para esse modelo. Então, ao contrário do que muitos ainda têm restrição e pensam, sim, os clientes topam utilizar o modelo de fee-based, desde que, obviamente, desde que você faça um acompanhamento mais próximo e mais profundo. Como eu sempre fui de escritório menor, sempre trabalhei por conta, sempre fui muito autônomo, eu sempre dei um atendimento muito mais profundo e próximo dos meus clientes. Então, eu já fazia esse acompanhamento mais chegado, você me entende? Então, o FII para mim encaixou como uma luva. Se você, de repente, faz um atendimento a uma distância maior dos seus clientes, ou às vezes, normalmente não é muito perfil de quem me acompanha, mas assessores, por exemplo, que são de mesas de atendimento, normalmente tem um atendimento mais massificado. É mais aquela resposta bate-pronto, ou de repente ligar de vez em quando para fazer alguma campanha. Não é um atendimento compatível com o modelo de FII. O modelo de FII ele é bom para quem quer e gosta de olhar os clientes mais profundamente, de ter clientes menos clientes e dar um atendimento, um acompanhamento melhor, fazendo também algumas análises e acompanhamentos que englobam um pouco mais de estratégias de planejamento financeiro. Né? Como olhar a carteira global do cliente, de repente ver se ele precisa de algum outro tipo de ajuda, enfim, entender realmente a situação do cliente. Como eu sempre trabalhei dessa forma desde o início da minha carreira, eu sempre ansiei pelo FII. Por isso que assim que saiu, eu comecei a utilizar e percebi que era um modelo que realmente dava muito certo a implementação e eu percebi isso depois, o modelo de FII, ele aumenta financeiramente o resultado do assessor ou consultor de investimentos. Fato. E aí eu quero já trazer um lado positivo e negativo, porque assim, o modelo de FII, gente, se todos os assessores, consultores trabalharem no modelo de FII, cobrando ali principalmente 0,6%, 0,8%, 1% ao ano, dependendo do cliente, você vai ganhar mais. Você ganha mais. Só que o lado negativo, ao contrário do que alguns, eu acho que distribuem propositalmente falsas informações por aí, você onera mais o cliente. O cliente, no modelo de FII, em média, ele paga mais caro. Se você cobra 1%, 0,8%, principalmente, 0,7%, em geral ele fica mais caro para o cliente. Né? Então ele não é um modelo mais barato. Ele é mais barato se o cliente pegar um assessor pilantra. Aí beleza. Porque se o cliente pega um pilantra, aí o pilantra pode colocar um investimento muito ruim para ele, pode fazer uma coisa horrível com a carteira dele. Aí o modelo de FII sai de graça, né? Agora, para a maioria dos profissionais que eu acredito que são honestos e querem fazer um trabalho honesto, o modelo de FII vai ficar mais caro para o cliente. E eu não tô aqui sendo um hater do modelo de FII, eu já falei que eu gosto, mas é a verdade. Se você cobrar 1%, 0,8%, é certeza que na média ele vai ficar mais caro. Se você cobrar 0,6%, 0,5%, até fica legal, até fica assim, pode ficar elas por elas, você tá me entendendo? Mas também, dependendo do cliente, poxa, imagina, você pega um cliente de previdência privada, renda fixa, que ele pagaria ali ao ano, sei lá, 0,2% ao ano total. Você cobra deles 0,5%, 0,6%, 0,7%, você vai estar cobrando muito mais. E por isso você está ganhando muito mais também. Agora, eu acredito que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se você providencia um bom trabalho para o seu cliente, está sempre à disposição, ajuda, orienta, tira dúvida, liga, faz acompanhamento, nada mais justo.
O médico cobra, o advogado cobra, o corretor imobiliário cobra e cobra caro. Eu estou vendendo um apartamento, 400 mil. A comissão do corretor é 24 mil, gente. 6% de comissão é muita coisa. Então, você cobrar 0,5%, 0,6%, desde que, óbvio, faça um bom trabalho honesto, é super bacana. Eu acho super justo. Hoje, na XP Investimentos, você consegue cobrar de 0,4% a 1% do modelo de FII, se você for agente autônomo, que já é debitado diretamente de um fundo específico para isso, né? Você manda uma autorização no aplicativo da pessoa e implementa. E no modelo de consultoria, você é livre para cobrar quanto você quiser, quantos por cento você quiser. No BTG Pactual, né, para os assessores, eles têm uma tabelinha que tem lados positivos e negativos nessa tabelinha aqui, né? Então eles têm uma tabela que o consultor ele pode até aumentar, cobrar mais do que isso, tá? Mas para reduzir, ele tem que falar com a instituição. Ainda não deu tempo da gente ver o quão flexível o BTG será na redução, porque assim, 1% de FII, como eu disse, ele é alto, ele é caro. Para o profissional é bom, mas para o cliente fica um pouco mais oneroso. A gente tem que saber isso, gente. É a realidade, tá bom? Então o BTG colocou essa tabelinha que até 1 milhão o cliente obrigatoriamente paga 1%, e aí de 5 a 10, 0,6, e acima de 1 milhão ele paga 0,35 ao ano. Muita gente me pergunta, né, Bruno, quanto eu cobro do meu cliente? Eu normalmente não gosto de dar preço no trabalho dos outros, porque eu não sei se você vai seguir a metodologia de atendimento que eu ensino para os meus alunos, né? Para os meus alunos que seguem a metodologia que eu ensino, de atendimento principalmente, eu tenho uma recomendação. Agora, às vezes você é uma pessoa que dá um acompanhamento um pouco mais à distância, às vezes você pode fazer um acompanhamento muito mais próximo, né? Que eu acho que eventualmente não faz sentido dependendo do cliente, mas você pode fazer um acompanhamento mais próximo. Então, é ruim dar preço no trabalho dos outros. Mas normalmente, assim, mais ou menos o que eu acho que é bom, o que é cobrado, é cobrar 1% até 300 mil ou 500 mil, e aí cair para 0,8 de 300 a 1 milhão ou de 500 a 1 milhão, 0,6 de 1 milhão a 5 milhões e 0,5% acima disso, ou 0,4, ou enfim, dependendo do volume do cliente. Pode fazer sentido cobrar até menos, né? Dependendo do modelo aí que você trabalha. Lembrando que na XP o mínimo são 0,4%. Então, o modelo de FII ele é legal porque ele remunera bem e também ele traz previsibilidade à remuneração do profissional. Porque se você tiver uma base de alunos apenas no modelo de FII, eu tenho já alguns alunos que trabalham só nesse modelo, ou porque são consultores, ou porque são agentes autônomos que só trabalham nesse modelo, é gostoso que meio que, a não ser que você perca algum cliente, você vai saber todo santo mês exatamente quanto você receberá. E uma coisa que eu acho que confunde muita gente, o modelo de FII, quando o cliente adere ao modelo de FII, ele tem o famoso cashback. O que é esse bendito cashback? Parece difícil, mas a coisa mais fácil do mundo, gente. O cashback nada mais é do que o percentual que iria para o escritório. Então pensa assim, ó. Você pega um fundo multimercado, o fundo é mais fácil de entender. Um fundo multimercado que ele repassa ao escritório 0,5% ao ano. Então esse 0,5% ao ano que iria para o escritório, ele volta para o cliente diminuindo do percentual cobrado. Então, imagina só que você tem um cliente hipotético que tenha 100 mil e você cobre dele 0,5% ao ano. Né? Você cobre 0,5% de FII. E todo o dinheiro dele está em um fundo multimercado que o repasse ao escritório é 0,5% ao ano também. Portanto, o cliente pagaria 0 de FII, entendeu? A bateria, o FII, ele pagaria 0. É óbvio que essa é uma ideia hipotética. Na prática, não é assim que vai ser. Na prática, o seu cliente, em geral, na média, vai pagar alguma coisa e bastante, relativamente bastante, tá? Porque não faz sentido você ficar também colocando aplicações de alto custo só para abater o FII, né? Tem profissionais que fazem isso. Mas aí é um conflito de interesse também. Por quê? Porque aí você está escondendo o que você cobra e por isso você está onerando o cliente. Dado que a corretora
seja para o assessor ou seja para o consultor, a corretora, seja XP, seja BTG, seja quem for, ela vai receber da parte dela. Então, se um fundo multimercado paga 0,5% de FII para o escritório, na verdade ele cobra 2% do cliente mais performance. Então, o cliente continuará pagando o fundo como já é hoje. Tá? Então não faz sentido, por exemplo, ficar pegando produtos, investimentos caros, como multimercados com taxas altas, ou CDBs, LCIs, LCAs com taxas baixas de remuneração. Tá? Então tem que se atentar a isso. Claro que na renda fixa, por exemplo, já é padrão nas plataformas a taxa máxima ao cliente, tá? Então, antes tinha uma diferença, só para quem está relativamente novo aí, né? Antes tinha uma diferença, tinha a taxa mínima, a taxa média, a taxa máxima, e quem usasse o FII ficava com uma taxa intermediária. Hoje não, hoje é a taxa máxima mesmo para o agente autônomo de investimentos, o que equalizou e normalizou muito mais o modelo de FII para os agentes autônomos de investimentos. Cuidados importantes na hora de vocês usarem o FII para o cliente de vocês. Primeiro, vamos ser honestos. O modelo de FII, ele reduz o conflito de interesse. Ele não elimina nem de assessores, nem de consultores, nem de agente autônomo, nem de consultores. Por quê? Porque conflito de interesses é algo amplo. Então não adianta nada, como a gente vê players fazendo no mercado, que usam o FII, mas dentro do escritório ou da consultoria fazem campanhas de consórcio, fazem campanhas de investimentos internacionais. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele é meu amigo pessoal, né? E ele onde mais a receita do escritório dele vem é da parte internacional, que é commission. É commission. Mas o escritório dele é de consultoria. E eu vejo ele direto na internet brigando e falando que não, aqui é fee-based, aqui é isento, aqui não sei o quê. E eu fico pensando, cara, mas eu te conheço, eu sei que você ganha dinheiro mais na parte internacional, que é comissionamento. Então, não dá para falar que o cara é livre de conflitos. Pelo contrário, ele faz lá a parte internacional para ganhar o câmbio, né, de 2% de câmbio, mais a taxa do produto internacional lá, que é alta, é maior que a nossa. Né? Então, tomem muito cuidado, porque livre de conflito de interesses nunca seremos, se você continuar trabalhando internacional, consórcio, seguro de vida, estruturações financeiras, vai ter ainda um conflito de interesse, seja assessor, seja consultor, seja gestor, seja o que for. Mas o FII, ele minimiza problemas na parte de investimentos. Um outro ponto de atenção, esse eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando a XP lançou o modelo de FII, sabe quanto estava a taxa Selic naquela época? 2% ao ano. Turma, vocês não têm noção do que é a Selic a 2% ao ano. O horror que é trabalhar. Porque o cliente, isso a gente aprende só vivenciando o mercado. O cliente, no fundo, ele não tá nem aí para quantos por cento do CDI você tá ganhando. Eu aprendi isso na marra. Porque quando a Selic estava 2% ao ano, eu tinha cliente ganhando 200, 300% do CDI. Você acha que o cara estava feliz? Para ele olhava lá, 6% ao ano, 4,5% ao ano. Tá ruim. Vou vender, vou comprar imóvel, vou pôr na minha empresa, vou comprar gado. O nosso cliente, ele não... A maioria, né? A maioria não olha o retorno percentual do CDI. Isso aí é só a gente, é ilusão nossa. A maioria dos nossos clientes, ele olha o retorno financeiro que o negócio dá e ponto. Então ele olha lá e fala assim, agora, né? Ele olha lá, ele tem 1 milhão investido, tá dando 10 mil, 11 mil, 12 mil ao mês. Tá ótimo, tá maravilhoso. Se ele ganha 10 mil por mês, te paga 500 por mês, tá lindo. Mas vai ter um momento, pode acontecer, né, logo mais, que a Selic caia. Quando eu comecei a usar o FII, a Selic estava 6, 7% ao ano, né, que eu comecei mais forte com mais clientes, foi 2021 que eu coloquei a maioria, a Selic estava 6, 7% ao ano em média. E aí, você cobrar 1% com a Selic a 6%, o cliente olha aquele valor e não é tão simples assim. Então tome um pouquinho de cuidado, porque eu sei que a gente pensa que essa taxa de juros alta, como está hoje, vai durar para sempre, mas não vai. Logo mais vai ter eleição.
E eleição, pode ser, não estou falando que vai, pode ser que o presidente derrube o Judo na marra. Como a Dilma fez em 2012. 2012 não fazia sentido nenhum derrubar juro. A Dilma foi lá e meteu 7% ao ano e bomba. Explodiu o Brasil, né? A inflação foi para as alturas. Pode vir a acontecer um cenário desse. E para o modelo de FII, não é que inviabiliza, pelo amor de Deus, dá para trabalhar. Mas o cliente tende a se incomodar mais. Acredite em quem já passou por isso. Porque trabalhar 12, 14, 15, 13% ao ano, ó, lindo, aproveitem. Mas trabalhar a 9, 8, 7% ao ano é mais difícil. E eu vi outro dia uma pessoa falando assim... Não, porque nos Estados Unidos os caras com juros zero cobram 1,5% de FII. Não é assim que funciona. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu gravei em 2022 com um Financial Advisor dos Estados Unidos que cobra FII e contando sobre essa história, tá? E deixa eu te falar, assiste lá depois que é uma aula bem legal. E deixa eu te falar uma coisa. Lá nos Estados Unidos eles cobram 1,5%, 2% de FII. Sim. Só que lá, esses assessores que trabalham com FII, esses Financial Advisors, eles não trabalham muito com renda fixa. Eles trabalham com bolsa. Lá, o americano, ele investe muito em bolsa. Então, o que o cara faz, na verdade, é gestão de bolsa, é operação em bolsa. Por isso que eles cobram 1,5%, 2%, 1%, porque ele não cobra 1,5% e coloca em T-bills para o cliente que paga 4% ao ano. Não, o cliente paga para ele fazer gestão de ações, tipo uma mesa de operações. É assim que eles trabalham lá, por isso que eles cobram mais, entendeu? Então é mais renda variável lá. Não é igual aqui que a gente pega, coloca em CDB, LCI, LCA, fundo de renda fixa, não. É mais foco em renda variável. Não que aqui não possa ser assim, até pode. Mas lá não é exatamente como aqui que a banda toca. E também a gente tem que lembrar que a Bolsa Americana lá, né, gente, rendeu aí de 10% a 20% ao ano nos últimos 15 anos, 10 anos, sei lá. Ou seja, é fácil cobrar quando você só ganha dinheiro. Agora, quando você está no Brasilzão só tomando porrada, não é que não dê. Mas a gente tem que saber trabalhar muito bem, tá bom? Então, pessoal, eu explanei, acredito que tudo, né, que vocês precisem saber sobre o modelo de FII e fico aqui também para tirar dúvidas. Mande aqui nos comentários, tire alguma outra dúvida, sugira algum outro tema do modelo de FII que eu posso fazer aqui para vocês, que assim você me ajuda a pensar também. Às vezes eu esqueci alguma coisa aqui, às vezes eu deixei passar, então comenta aqui embaixo, tira a sua dúvida ou sugere um outro tema sobre o modelo de FII ou sobre alguma coisa que você queira ouvir sobre assessoria, consultoria, gestão de investimentos, prospecção de clientes, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um like aqui no vídeo para dar aquela moral. Valeu, bons negócios, use o FII, aproveite!